Venha sempre, viu? Você só tem a ganhar vindo aqui, viu? Não sei se humildade, mas orgulho eu acho que não, né? Depende, se tiver alguém aí para demonstrar orgulho, sempre tem, né? Alguém que gosta de demonstrar uma altivez, assim, uma soberba. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, orgulho e humildade, vamos ver se a gente consegue chegar num consenso, porque as pessoas que procuram a doutrina espírita, na maioria das vezes, elas estão vivendo algum drama, alguma dificuldade, algum problema. Raras pessoas estão na doutrina, continuam na doutrina depois que a vida está boa. Depois que já melhorou, que já tem lá sua estabilidade financeira, já tem lá seus imóveis, seus automóveis, suas viagens, suas milhas para viajar. Aí a pessoa fala, de vez em quando eu vou lá na casa espírita, tomar um passe, né? A gente tem essa ideia, né? E, na verdade, a gente dificilmente procura a casa espírita para se aperfeiçoar, para se melhorar, para criar condições melhores, para viver melhor, para continuar crescendo numa condição em que a gente possa cada vez mais enxergar os nossos defeitos, fazer luz sobre eles. É mais ou menos como assim um quartinho. A gente tem um quartinho na nossa casa que, em tese, né? A gente está lá, põe as coisas lá e tal, mas de vez em quando a gente está assim disposto, sei lá, por qualquer motivo, a gente vai lá fuçar no quartinho, aí você começa a tirar uma coisa, tira outra, tira uma coisa embaixo da outra, uma coisa atrás da outra, começa a achar coisa que você nem pode imaginar. E aí você resolve fazer uma limpeza naquele quartinho. Aí você vai falar, nossa, tinha um monte de coisa que não servia mais para nada, a gente não usa mais há tanto tempo, mas também tinha coisas que eu achei que tinha perdido, achei que não tinha mais. E ainda tinha. Então, isso é uma coisa que nós precisamos fazer constantemente, porque a nossa tendência é de ser orgulhoso, é uma tendência natural que nós temos. Então, você vê o trânsito, né? O trânsito mostra o motorista. E não raras vezes as pessoas perdem totalmente o eixo, perdem totalmente e entram em desequilíbrio tão grande, às vezes por questões tão banais, tão umas bobagens, não é? Porque não deu a seta, porque virou e não sinalizou, porque parou de repente. A gente tem essas coisas aí no trânsito. E a gente que é pedestre, que não tem o carro, às vezes a gente também se desequilibra. Você entra num comércio, vai falar com uma pessoa, vai conversar com alguém, a gente também se desequilibra. É um problema também isso pra gente. Mas aí vem a solução, o que nós estamos fazendo, o que nós precisamos fazer para corrigir e melhorar isso. Se é que a gente reconhece isso como uma espécie de defeito, não é? Porque às vezes a gente está numa condição tão assim, né? Tão elevada, né? Vamos dizer assim, está com o nariz tão elevado, né? Está com o narizão elevado, assim. E acho que não tem problema nenhum, que você não é orgulhoso. Aliás, você tem orgulho só da sua humildade, né? A gente não tem orgulho nenhum, a gente tem só orgulho da nossa humildade, de sermos tão humildes como nós somos, não é? Mas não raras vezes a gente se depara com situações assim. E aí o orgulho tem aquelas raízes terríveis, porque é aquela ideia de que acreditar ser melhor do que o outro, não é? Acreditar, estar numa condição mais favorável que o outro, aquela coisa assim, aquela ilusão que nós temos, porque no fundo, aqui na Terra, ninguém sabe qual o degrau evolutivo que cada um está, porque às vezes você pega um senhorzinho que está aí, transeunte, um peregrino da vida, um morador de rua, e ele está numa condição assim que a gente nem pode imaginar, e às vezes você pega um senhor que mora num palácio, né, e ele está numa condição diferente, não é? E às vezes é o contrário, às vezes aquela pessoa que está no palácio está numa condição super alta e aquela pessoa que está andando pelo mundo aí tem uma soberba, né? Tem uma coisa assim, né? Uma altivez, assim, um orgulho profundo. Então, a gente não sabe exatamente como está o degrau de cada um, onde está o degrau evolutivo de cada um. Mas cada um sabe, porque se a gente reflexionar, olhar para dentro de si, a gente vai ver que a gente agiu com um pouquinho de excesso, um pouquinho de orgulho, não é? Outro dia eu estava vendo uma discussão sobre dinheiro. Falar de dinheiro é bom, né? Quem sabe a gente pode arrumar algum aí, né? Então, aí estavam falando de dinheiro. Diz que o dinheiro é um negócio assim, o dinheiro é uma coisa que é um revelador. Revela a pessoa, quando a pessoa tem mais recursos, ela revela quem ela exatamente é, não é? Se ela era pobre e era humilde, aí ela ganha dinheiro e fica soberba,
Então ela nunca foi humilde, né? Ela sempre foi hipócrita, né? Vamos dizer assim, né? Então ele revela aquela ideia de poder, aquela ideia essas ideias, né, infelizes que a gente tem aqui na Terra. Aliás, nós só estamos na Terra por causa disso, né? Porque se a gente já tivesse avançado nos degraus da evolução, provavelmente a gente não estaria pisando aqui na Terra. Mas aí vem a pergunta, tem alguém aqui que quer sair da Terra? A gente reclama da Terra, mas ninguém quer sair daqui, né? A gente quer ficar aqui, não é mesmo? Vai ficar aqui. Tá ruim, mas tá bom, não é assim? Tá ruim, mas tá bom. Porque nós temos medo do desconhecido, a gente não sabe como é que é o outro lado da vida, a gente não sabe o que vai enfrentar. No fundo a gente até sabe, porque lá dentro da gente esse medo revela aquela coisa que a gente tem de ter pisado na bola nessa encarnação e outras, falar assim, mas eu acho que eu não corrigi ainda, é melhor eu não enfrentar. É melhor eu não enfrentar as coisas erradas, né? Melhor eu não enfrentar. Aí a gente foge de desencarnar, né? Quer dizer, é claro que não dá para fugir de desencarnar, porque quando chega a hora, a Dona Morte pega a gente pelo laço, assim, né? Puxa, gente. Tem medo de passar um umbral. Tem um medo, passar, todo mundo, diz que todo mundo vai passar, né? Os que ficam no umbral, justamente aqueles orgulhosos. Lembra do André Luiz? O André Luiz ficou um tempão lá, acho que 7 ou 8 anos no umbral, porque ele não conseguia nem fazer uma prece. Olha só, reconhecer a grandeza divina. Se vê que a gente faz também, mas faz assim, né? Sabe a criança? A criança aprende assim, sabe? No Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade. A criança aprende assim. É difícil a gente conseguir mudar isso, porque tem que martelar bastante para ela mudar. Porque ela sempre fala a nossa vontade, sempre a nossa vontade. E aí o André Luiz ficou lá porque ele não conseguia nem se dirigir ao Criador. No momento que ele fez uma pequena prece lá, aí ele recebeu ajuda, assim, quase que instantânea, né? Porque ele até tinha merecimento, mas não tinha humildade de reconhecer no Criador o Criador, né? Então, é aí que nós precisamos ver. Bom, todo mundo é igual, todo mundo sabe disso, vamos chover no molhado, não é? Todo mundo é igual perante a Deus. Então, vamos pensar aí o que está acontecendo com a gente, por que a gente ainda continua sendo orgulhoso. Do tipo assim, quando vai falar com o telemarketing, quando vai reclamar o defeito de um produto, sabe? Assim, quando vai falar com a empresa de telefone, quando vai no banco reclamar alguma coisa lá para o atendente, para o gerente, para o caixa, né? A gente se sente assim, uma condição. Eu uma vez fui fazer uma reclamação lá no banco, nem posso falar o banco, porque senão eu não estou recebendo nenhum patrocínio do banco, né? Então não posso. Mas aí eu cheguei lá e falei que ia fechar minha conta. Aí o banco falou, paciência, o banco tem mais de 100 milhões de contas. Metade da população do Brasil tem conta lá. Olha só. Imagina só. E a gente achando que a gente ia fechar a conta e ia dar uma defasagem financeira no banco. Né? Faz uma falta, né? Mas o que é isso? Da nossa parte, né? Então, esses são algumas coisas. Por exemplo, você vai no posto de saúde, aí o médico começa a demorar para te atender, para te chamar. Ou você vai marcar uma consulta, a pessoa manda você esperar, ou manda você voltar para a fila. Sabe essas coisas que pegam na gente, assim, pega meio forte, não é? Aí a gente se projeta, né? Aí a gente mostra, solta as garrinhas assim, né? Solta as garrinhas e vai em frente. É isso que nós precisamos avaliar, olhar profundamente dentro de nós. Nós precisamos saber quem efetivamente nós somos. Por que nós vemos isso? Por que nós temos esse sentimento? Então, a gente precisava ter uma conversa muito franca com a gente mesmo. Sabe assim? Sentar na mesa e colocar lá o nosso orgulho, a nossa humildade para conversar nós três juntos. Falar, escuta, mas por que eu estou agindo desse jeito? O orgulho vai falar assim, não, mas porque você é melhor que os outros, né? Você tem que agir, você está certo. Aí vem a humildade e fala, não faça isso. Uma bobagem, uma besteira, você está nervoso à toa. Você não é melhor que ninguém. Aí o orgulho fala, não escuta ele não escuta ele, porque, sabe aquela discussão entre nós três na mesa? De vez em quando a gente precisa.
Quando a gente tem um ato, um fato que nos aborrece, nos incomoda, a gente senta na mesma conversa. Aí você pensa assim, escuta, por que eu me desequilibrei no trânsito? O que aconteceu comigo? Não é? Conversa com o teu orgulho, com a tua vaidade. Conversa com a tua humildade. Fala, mas onde é que você estava que você não me alertou naquele momento? Eu estava gritando, mas você não conseguiu ouvir. Não é? Deixa isso para lá, esquece, você também é aprendiz, todo mundo é aprendiz no trânsito, até hoje nós somos, né? Que a gente de vez em quando faz cada uma, né? Sem perceber, né? Hoje em dia tem até gente dirigindo com o celular, mandando e-mail, recebendo e-mail, tudo dirigindo. Carro, como é que é? Automático não, é autônomo. Carro autônomo. Então o camarada está lá dentro, só está de corpo presente, porque o espírito dele está longe, né? É natural que leve uma buzinada, é natural que tenha alguns problemas, não é mesmo? Não é natural que isso aconteça? Mas vamos lá, continuar a nossa conversa. Tem um parente difícil, por que eu tenho essa dificuldade com ele? O que acontece? Por que eu me acho melhor que ele? Por que eu me acho melhor que ele? Porque se a gente tem uma diferença, convenhamos, né? Nunca é a diferença de ser menor, é sempre a diferença de ser maior, né? Sempre ele pode ser até mais rico que a gente, mas a gente sempre acha que é melhor que ele, porque a gente é humilde, porque a gente é religioso, porque a gente ajuda na casa espírita, traz 1 quilo de arroz todo mês, porque a gente faz essas coisas, a gente é humilde. Então a gente é melhor. Então por que a gente tem essa? Aí tem que sentar e conversar. Meu Deus do céu, mas que bobagem. Por que essa pessoa incomoda tanto? Ela fala 2 palavrinhas e já fica irritada. Por que essa pessoa me incomoda tanto? Por que, sabe, me irrita tanto? Sei lá, quando uma pessoa pergunta 3 vezes a mesma coisa. Não tem uma situação assim, né? Em casa, por exemplo, sempre tem um rei de perguntar onde estão as coisas em casa. Quem é, normalmente? Quem é que pergunta muito em casa? Onde está a toalha? Onde é que está o sabonete? Onde é que está a pasta de dente? Onde é que está a escova? Aí, tá vendo? E por que isso irrita tanto a gente, não é? Por que isso aí irrita, né? Então a gente vai devagarzinho pensando. Então, mas aí a gente pode associar a paciência. Quando a gente não tem paciência, sinal que a gente tem muito. Porque quando a paciência está um pouquinho mais nivelada, aí tem um pouco menos de orgulho, óbvio, né? Por exemplo, você não tem paciência às vezes em algumas situações com filho, com neto, a gente tem um caminhão de paciência com eles, né? Eles aprontam, fazem coisas terríveis contra a gente não se incomoda. Então, aí é que vem a história, aí que nós precisamos pensar. Vamos perguntar para o João agora, o que irrita você, João? Fala aí para nós. Uma coisa que você fica bravo quando uma pessoa faz ou fala para você. Sua mãe, por exemplo, quando ela fala para você o quê? Quando ela manda você tomar banho, por exemplo, você fica bravo? Quando ele está no YouTube. Aí você fica bravo? Fica bravo? Fica nervoso, né? Então, você sabe por que ela manda você sair do YouTube? Porque no tempo dela nem existia YouTube, só existia televisão de tubo, só TV tubo, não é YouTube, é TV tubo, não é? E só tinha de manhã, os desenhos só passavam de manhã, meu Deus do céu, não é? Então, mas é por isso, compreenda ela, fala, coitadinha, ela nunca teve YouTube, tem que compreender ela, tá bom, mãe, seja tolerante um pouquinho, eu me esqueci, eu vou fazer força para melhorar. Até que hora a senhora quer que eu assista o YouTube? Até meio-dia, até 11 horas? Qual o melhor horário para você parar de ver o YouTube? Fala aí. Tipo assim, 2 da tarde, 3, 4, que hora você vai na escola? De manhã ou de tarde? Tá sem jeito. Mas tudo bem, é normal, isso acontece. Então a gente vai trabalhar com a gente mesmo para ver isso que nos aborrece, pensar, meu Deus, eu preciso melhorar isso.
Na idade do João, talvez isso nem faça nenhum tipo de diferença para a gente, mas na nossa idade, a gente que já andou aí mais de, sei lá, né, 20, 30, 50 mil quilômetros, 80 mil quilômetros, 70 mil, né? Aí a gente pensa assim, não tem que escutar esse barulhinho no carro, porque isso aí pode não ser uma coisa boa, pode ser um aviso, né? Pode ser um aviso, porque às vezes o orgulho pega a gente de um jeito e faz a gente perder, assim, sei lá, 5, 10 anos da vida da gente. Porque a gente faz alguma coisa depois que se arrepende e aí já aconteceu, né? Então, o ideal seria que a gente conseguisse conversar consigo mesmo, em momentos especiais. Sentar aqui, tenho esse minutinho só para mim, vou respirar fundo e falar assim, por que isso me incomoda? Sabe, às vezes a gente mora em prédio, às vezes uma pessoa do prédio, que você mal encontra com a pessoa, mas só você vê aquela pessoa, você já se irrita. Uma espécie de antipatia, assim, do passado, sabe? Uma antipatia. Por que eu tenho antipatia por essa pessoa, não é? A gente olha o político, por exemplo, e fala assim, mas por que eu tenho antipatia com esse político, meu Deus do céu, não é? Aí nós temos que pensar, por que é? O que causa na gente? Por que a gente fica irritado com aquilo? Porque, veja bem, todo mundo é igual. Nós não podemos esquecer que, imagine, ele também é o nosso irmão. A gente não aceita, né? A gente não queria que ele fosse o nosso irmão, mas ele é o nosso irmão. Olha só, ele é. Não importa, né? Ele é o nosso irmão. É claro que ele vai sofrer, se ele não estiver andando numa boa diretriz, ele vai sofrer as consequências, como todo mundo sofre. Não tem como escapar disso. Se fez outras pessoas sofrerem, não tem a menor dúvida que a providência divina tem leis perfeitas. Óbvio que tem, não é? E o que é melhor, o que é pior, né, quando a gente está nessa condição, porque numa condição dessa, na maioria das vezes, o que acontece? A gente acha que está tudo bem, porque nós estamos por cima, né? Depois a gente morre, ainda põe o nome da escola, sei lá, do viaduto, do posto de saúde, põe o nosso nome lá e pensa que nós saímos por cima na terra, né? E aí chega do outro lado. O Chico tem uma história interessante a esse respeito. Ele foi numa cidadezinha, não sei se no interior de Minas ou alguma região ali ao redor, e aí encontrou lá um grupo de amigos, e aí os amigos levaram ele na casa espírita. No caminho, eles pararam numa rua, numa esquina, e falou, Chico, tá vendo esse senhor aí? Nós já fizemos tudo que foi possível para esse senhor, já até arrumamos um lugar para ele morar, e ele não consegue sair daqui, não sai daqui de jeito nenhum. Tá aí, dorme aí, mora aí nesse pedacinho de rua, e fica aí, não sai de jeito nenhum, nós já fizemos tudo que era possível. O Chico ouviu, foi embora, não falou nada. Mas aí na volta eles questionaram de novo. Falaram, Chico, tá lá, tá vendo? O que você acha? O que acontece com ele? Por que ele é desse jeito? Aí o Chico falou assim, olha a placa da rua. É o nome dele. Era uma encarnação dele, essa placa de rua aí. E aí o que acontece? Homenagem imerecida. Sabe aquele negócio de você passar de ano e colou? Né? Todo mundo acha que você tirou 9, 10 na prova, né? Homenagem imerecida. Transtornou aquele espírito de um jeito, porque ele não tinha a menor condição de receber aquela homenagem. E aí ele ficou em parafuso, na reencarnação ele ficou ali, não queria sair dali, quer dizer, aquela placa ali significava para ele uma homenagem que ele não mereceu. Queria arrancar aquilo de lá, queria, sei lá, apagar aquela rua, mudar o nome da rua, sei lá o que, né? Então agora vocês imaginem a dificuldade que é pra gente, porque no momento que nós estamos exercendo o sentimento de orgulho, no momento, se a gente ainda tem uma vantagem com isso, porque às vezes você tem vantagem, você tem às vezes um porte físico maior, você tem uma arma, você tem dinheiro, você tem condição, você tem a beleza física, você tem um carro maior, você tem um monte de um caminhão, né, às vezes, né? Naquele momento você está por cima, está tudo certo, você que vai ganhar a parada, né? Mas e depois? É isso que os Espíritos falam pra gente, mostram pra gente, porque tem o depois. E o depois pode ser muito amargo pra gente. Essa é a dificuldade. Então, essa conversa está muito séria, né? Vamos dar uma relaxada, né? Dá uma relaxada. Está muito séria, não? Está muito séria, né? Não está muito séria essa conversa? Então,
No Evangelho, lá no capítulo do Orgulho e Humildade, tem uma passagem interessante, que tem uma mocinha, que ela fica vendo as moças passarem, todas bonitas, de roupa e tal, para ir num determinado baile. Era no século XIX, né? O Espírito está se referindo àquela época, né? Que tinha aqueles bailes, aquelas coisas. Aí ele fala assim, você queria ir com ela, ser feliz igual essas moças, passam sorrindo na rua, né? Mas eu não gostaria que você tivesse na pele delas, o sofrimento que essas pessoas passam, as dificuldades que eles sofrem. É interessante que até os autores de novelas, de seriados, assim, eles fazem algumas coisas interessantes. Você está assistindo o seriado, daqui a pouco você pensa assim, meu Deus do céu, olha o que ele fez aqui. Os nobres estão sempre pisando nos empregados lá, né? Estão sempre pisando neles lá. Mas de vez em quando acontecem uns problemas tão graves com eles, tão graves, mas tão graves, que eu penso assim, naquela hora ele pensava assim, bem que podia ser o mordomo, ser o cozinheiro, ser a camareira, não é? Porque eu não precisaria enfrentar um tipo de problema que ele vai enfrentar, que é um negócio gigantesco. Às vezes os autores colocam isso nessas passagens e eles nem imaginam, né, o quanto isso tem de real, não é? Porque às vezes a gente vê uma pessoa assim, com a vida tão folgada, com as coisas tão fáceis, e não sabe o que aquela pessoa vive, a dificuldade que ela vive, o problema que ela vive. Então, a gente percebe que eles conseguem, de vez em quando, né, os espíritos conseguem retratar para a gente coisas que são realmente muito complicadas, porque a gente vai renascer, a gente vai ter uma nova vida. E aí eles falam para a gente assim, você tinha muito dinheiro? Normalmente, como é que a pessoa renasce? Esses dias encontrei uma senhora muito simpática, queria ajudar no nosso trabalho. A gente tem um trabalho com morador de rua já há quase 40 anos, lá no centro. E ela falou que ela queria ajudar pessoas em situação de rua. Eu falei, mas como que a senhora soube do trabalho? Eu soube porque um amigo seu da outra casa falou que você faz. Porque a gente não costuma divulgar isso. Aí eu falei assim, tá, mas por que, morador? Tem tanta coisa para ajudar. Ele falou, não, porque eu no passado fui uma senhora de escravos. Falei, como que a senhora chegou a essa conclusão? Aí ela teve que explicar, né? Aí ela explicou por que ela chegou nessa conclusão. Ela chegou nessa conclusão primeiro porque ela teve uma vida extremamente difícil, problemas de saúde intensos. Até hoje ela tinha, com mais de 70 anos, tinha problemas intensos de saúde, problemas assim de digestivos, problemas intestinais, digestivos. Ela não pode comer qualquer coisa, não pode ficar muito tempo fora de casa. Ela tem um monte de restrições, um monte de problemas. E aí foi explicando como que foi a trajetória dela, que ela demorou a estudar, depois ela estudou, depois ela não trabalhava, depois ela precisava arrumar um emprego, e aí ela fez um concurso público, passou nesse concurso, e aí graças a Deus agora ela conseguiu aposentar, já está com quase 78, 80 anos, conseguiu aposentar, e estava tranquila agora, estava feliz e queria ajudar um pouquinho as pessoas. Mas essa era a ideia que ela tinha, porque no fundo, ela devia viver um pouquinho disso no seu dia a dia, no sono físico, porque a gente a gente sabe mais ou menos quem nós fomos. O Chico dizia o seguinte também, olha o que o Chico dizia, vamos relaxar um pouco, né, João? Você quer que eu conte uma historinha para você dormir? Vou contar agora, presta atenção, tá bom? Vou contar uma historinha para você dormir. O Chico estava conversando com os amigos, o Chico... Ele não tinha só amigos da doutrina, ele tinha amigos pessoais que também faziam parte da doutrina, óbvio, né? E aí ele estava lá com os amigos e os amigos conversa vai, conversa vem. E aí perguntaram assim, Chico, é engraçado, né? A gente sabe o que foi no passado. Ele falou, acho que sabe sim, tenho quase certeza, né? Porque eu tenho a impressão que eu já fui um lord inglês. Mas por quê? Eu gosto de tomar meu chazinho da tarde, no London Fog, não é? No London Fog é o chá da tarde inglês, quer dizer, na hora da neblina, assim, como tem aí Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, tem uma neblina que vem à tarde, 3, 4 horas da tarde, né? Então toma um chazinho. Aí eu falo, engraçado, e eu tenho a sensação que eu já fui, ou fui uma rainha, ou eu fui uma como é que tem um outro nome lá, uma marquesa.
Mas por quê? Ai, eu adoro essas roupas, adoro ver esses filmes, adoro ver isso, adoro ver aquilo, oh, nossa! Ai, aquilo... Aí cada um foi lembrando as reencarnações que tinha a impressão que já tinha tido, mas era tudo gente nobre. Era tudo nobre. Aí o Chico confirmando, você já foi do quê? Você já foi. Vocês conhecem essa história, não? Não? Continua dizendo ou pode parar aqui? Vocês já entenderam tudo? Não? Ainda não? Bom, aí... Só o Chico disse. O final, né? Aí o final, né? Mas Chico, a gente já foi, ele falou, sabe por quê que todos nós já fomos lord inglês, marquesa, rainha, já fomos tudo isso, sabe por quê? Porque as nossas lavadeiras, as nossas cozinheiras, os nossos mordomos, sabe onde eles estão agora? Em altos planos espirituais. Em altos planos espirituais. E a gente ainda com essa ilusão, né? Com essa ilusão, meu Deus do céu. Que a gente, de vez em quando, se acha assim, meio sangue azul, né? A gente acha assim, meio... Então, é por isso que a gente precisa pensar bem no nosso procedimento e procurar corrigir e renovar. Entrar naquele quartinho e tirar tudo que não presta, mas que não serve mais para nada. Já passou, já foi, já usou, já vestiu aquilo, já não dá para nada. Passa para frente, doa, vende, sei lá, limpa aquilo, tira de vocês. Tira essa coisa que ainda mantém a gente, às vezes, com essa soberba. Falar no telefone, fala com... se projetando na frente, sabe? Essas coisas assim, sempre diminuindo as pessoas, os assuntos também. Uma coisa que é muito interessante, sabe o que é muito interessante? A pessoa vem reclamar um problema para você, puxa, eu tive uma dor nas costas e tal, depois descobri que eu estava com pedra no rim. Isso não é nada, rapaz, eu tive que fazer uma cirurgia, tive que tirar um rim. A pessoa sempre fala um problema maior que o seu. Olha onde está o orgulho aí. Olha, já viram isso? Nossa, menino, peguei uma gripe. E eu que peguei a Covid. Que prazer que as pessoas têm, não? Meu Deus do céu, né? Até na doença quer ser melhor. Não é? Até na doença quer ser melhor. Aí eu falo, eu peguei a Covid. Isso não foi nada. Pior foi a dengue que eu peguei, que eu quase morri. Olha só. E a próxima agora, vamos esperar, na próxima vez que eu voltar, a gente fala da próxima, né? Porque todo ano está tendo uma, meu Deus do céu, diferente, né? Então, não é assim? Comprei um Del Rey. Del Rey, esse carro não vale nada, você tem que comprar um Opala Diplomata. Isso é para os cabelos brancos aqui, não é para os cabelos pretos não, viu? É só para os cabelos brancos. Não é da nossa época, né? Então, é assim, né? Outra coisa interessante que a gente vive tremendamente mal para chuchu é assim, a gente nunca se contenta com a felicidade do outro, nunca. Meu filho conseguiu comprar uma passagem, eu vou fazer uma viagem para o exterior. Para onde que você vai? Eu vou para o Uruguai. Grande porcaria, né? Vai para o Uruguai. É só ir para o Rio Grande do Sul e atravessar o rio lá e pronto. Sabe? Não consegue, a gente não consegue se contentar com a alegria do outro. Conseguimos comprar uma televisão nova em casa, agora tem uma televisão nova, aquelas fininhas, assim. Aí tem quantas polegadas? Acho que é 35. Que porcaria! O bom é de 70, de 80. Não é assim? Olha que coisa. Comprei uma sandália havaiana. Deus que me livre disso daí. Antigamente, bamba, né? Conga, bamba, quichute. Nossa, se aparecer com um quichute lá na escola, parecia que você era o rei da escola, pô. Meu Deus do céu. Então, essas coisas. Fazer força, porque às vezes a gente é um pouco indiferente, porque a gente não roda muito bem com a pessoa, mas fazer força para, tudo bem, deixar ela contente, contentar-se junto com ela. Então, a gente muitas vezes, ao invés de contentar-se, ainda tem uma posição negativa para falar para a pessoa, alguma coisa negativa para falar do assunto, né? Vou ganhar mais um neto. Nossa, meu Deus do céu, sua filha vai ter quanto? 10 filhos? Não é assim? Normalmente a gente tem, sabe, essas coisas terríveis.
Pintei a minha casa. E aí? Me ajudem aí. Como é que funciona? Pintei a minha casa, e aí? Eu comprei uma nova, né? Ah, você pintou? Ah, meu marido acabou de fechar um negócio na praia agora. Coitada, né? Duas alegrias, uma para comprar, outra para vender, né? Na praia. No nosso tempo era erudido com esse negócio de praia, hein? Era ou não era? Hoje em dia, os jovens hoje querem saber de comprar mais imóvel na praia. Aliás, tomei um susto muito grande. Outro dia fui na Praia Grande, uma vez por ano, tem muita criança em casa, né? A gente vai lá na praia e aí eu vi uns prédios que estão interditados, porque estão tortos. É, na cidade de Oceano, por ali, isso mesmo, é. Tão torto, no perigo de cair. Eu falo, meu Deus do céu, negócio impressionante, né? É. O que será que está acontecendo? Será que Deus está mexendo lá com aquele povo? Então a gente vai devagarzinho pensando assim, fica feliz. Ah, o filho passou na faculdade. Ah, onde que ele vai estudar? Vai estudar na Unip. Oh, graças a Deus, Deus abençoe. Não vai falar assim, na Unip. O que aconteceu? Ele perdeu a carteirinha, perdeu a identidade na porta. O que aconteceu? Porque ele diz que quando perde a identidade na porta de algumas faculdades, eles já matriculam a pessoa. Não é? Mas precisa falar isso para uma mãe que está super contente? Não é? A mãe está contente que ele vai fazer a faculdade, né? Vai, sei lá, estudar alguma coisa, pelo menos está fazendo alguma coisa, ocupando a cabeça com alguma coisa, né? Então, você vê assim, a criança fala que só fica no YouTube o tempo inteiro, e a mãe fica reclamando para ele sair do YouTube, e aí, sabe assim? Aí ele fica com sono, dá sono nele, olha só, que coisa. Dá sono, João? Qualquer semelhança é mera coincidência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, vamos devagarzinho acertar os nossos ponteiros e dedicar alguns instantes, pequenos instantes, para conversar com a gente mesmo. E quando a gente perceber, se a gente perceber, mas quando a gente perceber que a gente passou do ponto, que a gente foi além, que não devia ter feito tudo isso, conversar consigo mesmo para buscar renovar-se. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, tem a 919, que é uma questão que até o Kardec ficou nervoso com essa pergunta, que a resposta que os Espíritos deram. Ele perguntou assim, como que eu faço para me melhorar? Sair dessa vida melhor, sair melhor daqui. Aí os Espíritos responderam assim, diz um sábio da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. Mas eu já sei disso. Ele ficou bravo. Ele já sabia disso, ficou bravo. Aí o Santo Agostinho deve ter pensado assim, coitado, não dá um apoio para ele. Vai, faz o seguinte, faz como eu fazia quando estava aí na Terra. Todos os dias, no final do dia, passe em revista o seu dia. Como que foi, com quem que você falou, como que você conversou, como que você falou, quais as experiências que você teve, sabe? Passe em revista. No dia seguinte, procure evitar de cometer os mesmos erros que você cometeu no dia anterior. Então, sei lá, você ficou bravo com o síndico do seu prédio, no outro dia, faz de conta que você esqueceu, acabou, pronto, esqueceu. Não foi com o síndico, foi com o zelador. Faz de conta que passou, sabe? Então, se a gente conseguir fazer esse exercício, mas olha, eu confesso para vocês, viu? É muito difícil de fazer isso. Sabem por quê? Porque a gente começa fazendo assim, aí a gente faz aquela reflexão e tal, vai indo, né? Só que com o tempo, você está no trânsito, por exemplo, você quer xingar alguém no trânsito, aí você pensa assim, meu Deus do céu, melhor não xingar, porque vai me dar um trabalho lascado à noite, que eu vou ter que justificar por que eu xinguei, que eu não devia ter xingado, que amanhã não vou xingar mais, sabe assim? A gente aí não xinga por causa disso. Olha só, vai chegando num ponto dele, nossa, estou com vontade de fazer alguma coisa errada, mas não, melhor não, porque depois vai me dar um trabalhão para corrigir isso aqui lascado, é melhor não, né? Então é difícil, viu, gente? É muito difícil. A gente consegue fazer isso por alguns dias, mas vai passando o tempo, as coisas complicam. E o Santo Agostinho tem razão, né? Porque se a gente levar em consideração tudo que a gente fez
e procurar fazer melhor no dia seguinte, dá trabalho, né? Dá trabalho, por exemplo. Porque num dia você deu sinal para o ônibus, ele não parou. Aí você abençoou, pediu para ele ir com Deus, que Deus o abençoe e tudo. Só que no outro dia, ele parou. Então, você pensa, nem precisei usar, né, a minha renovação aqui, né? Só que aí passa 10 dias, ele não para de novo. Aí você esquece e abençoa outra vez. Que Deus te abençoe, Jesus te proteja, o resto da sua vida inteira, da sua mãe, dos seus familiares todinho. Mas já tinha passado 10 dias. Então, o erro é assim, é sazonal. A gente erra hoje aquela roda gigante assim. Erra aí a roda, depois de um tempão, passa outra vez. E é aí que nós temos que tomar todo o cuidado que for possível. Que Deus nos abençoe. Já estou passando da hora, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos aproveitar bem que os espíritos amigos estão aqui para nos favorecer. E não percam as esperanças, viu? Tem pessoas muito capacitadas que podem estar aqui com vocês nas próximas semanas. Não faltem, não deixem de vir, tá bom? Porque quando eles não encontram mais ninguém, aí eles me chamam e eu venho, tá bom? Muito obrigado. Obrigado.